Aleluias. Que possamos ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Que possamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aleluias. Quando temos experiência com o Espírito Santo, aí vamos vendo que situações que reagiríamos de uma forma diferente, quando a nossa vida está sendo controlada pelo Espírito Santo. Ele aquieta o nosso coração, Ele nos dá paz, Ele põe as coisas tudo no lugar. Situações que antigamente na sua vida ou na minha vida, quando não deixávamos o Espírito Santo dirigir as nossas vidas, facilmente o caldo entornava, facilmente as coisas ficavam difíceis, mas hoje em dia o Espírito Santo tem controlado a nossa vida, o Espírito de Deus tem controlado a nossa vida, o Espírito Santo tem dirigido a nossa vida. Que possamos a cada dia buscar ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Dirigida pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo, que possamos enxergar através do poder do Espírito Santo, falar através do poder do Espírito Santo, ouvir através do poder do Espírito Santo, agir através do poder do Espírito Santo, porque, irmãos, o Espírito Santo é o que nós temos hoje aqui em cada um de nós. Jesus está à direita de Deus Pai, Deus Pai está sentado no trono, mas é o Espírito de Deus que está conosco. Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Então que possamos ter um relacionamento, comunhão muito íntima com o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ontem teve o seminário, a importância do Espírito Santo nos últimos dias. Pastor Daniel quem ministrou. Hoje pela manhã já tivemos um culto, agora é o segundo culto do dia. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada. Ninguém pode dizer assim, eu não ouvi, eu não sabia. Então, irmãos, a palavra está sendo ministrada. E a Bíblia nos ensina, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu lhe convido, você que trouxe a sua Bíblia, Daniel capítulo 3, Daniel 3, versos 17 e 18. Daniel capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Perdão. Eis que o nosso Deus, aqui é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele não era apenas Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles também serviam a ele, que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. Porque eles estavam para ser lançados na fornalha de fogo ardente. Aí o verso 18 diz, se não, ou seja, se ele não me livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém, irmãos? Podei-vos assentar. Graças a Deus. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesses minutos que nós temos para meditar na sua palavra, o tema é fé inabalável. Amém, irmãos? Fé inabalável. É esse tipo de fé
que Deus requer, que Deus espera de mim. É esse tipo de fé que Deus espera de cada um de nós. E vamos aprender aqui com esse acontecimento na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre fé inabalável. Esse é o tema da mensagem. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos forçar a nos curvar diante de outros deuses. O mundo que vivemos constantemente tenta me forçar, tenta te forçar a adorar a outros deuses. Então é muito interessante o assunto que Deus quer nos ensinar nesta noite. Fé inabalável, mesmo diante da pressão do mundo, mesmo diante da pressão das pessoas, mesmo diante da pressão do inimigo, precisamos ter uma fé inabalável. Amém, irmãos? Se quisermos vencer, é a atitude que teve Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam para ser lançados na fornalha de fogo ardente. Diz a Bíblia que as pessoas que mandaram aquecer mais 7 vezes mais, se me fala a memória, é isso mesmo? 7 vezes mais a fornalha. As pessoas que foram lançá-los foram consumidas. Então eles estavam para ser lançados na fornalha. Aí eles disseram assim: fique sabendo, ó rei, o verso 17. Não é isso aqui mesmo, o verso 18. Nosso Deus, Ele pode nos livrar, é Ele quem vai nos livrar. Aí no verso 18 eles dizem: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Era uma fé inabalável, porque eles estavam literalmente para serem lançados numa fornalha ardente. E a gente sabe que acho que quase todos aqui dos adultos teve algum acidente com alguma coisa quente, esbarrou numa panela quente. Eu, quando eu era criança, aí preparado para uma criancinha de uns 7 anos, talvez, nem lembro a idade. Aí eu não sei o que eu fiz, que eu molhei a minha... Tive 2 experiências com coisa quente. Eu molhei a minha calça. Aí eu queria secar a calça. Aqueles ferros de antigamente esquentava até. Ao invés de tirar a calça, para poder, eu peguei o ferro bem quente e coloquei na calça aqui, bem desse lado aqui. Queimou. A gente sabe que o fogo, que é alguma coisa quente, queima. Teve uma vez também que não sei se eu tossi, acho que eu tive uma entorse, eu não sei, teve que engessar meu pé direito. Aí eu estava me incomodando demais. Alguém falou comigo assim, tudo na época de criança para adolescência, tá, irmão? Já não era adulto não, tá? Alguém falou comigo assim, ó, joga água que é bom, joga água que vai amolecendo, joga água quente que vai amolecendo. Ah, Jesus amado. Aí eu fui lá, esquentei a água, quando começou a ferver eu joguei. Tive que jogar água fria por cima na mesma hora. Então a gente sabe que alguma coisa quente queima, não é verdade, irmãos? Queima. Então Sadraque, Mesaque e Abednego estava para ser lançado na fornalha, literalmente. Então eles tiveram de ter uma fé inabalável. Então é isso que Deus requer de mim, de cada um de nós. Então vivemos em um mundo que constantemente
tenta nos forçar a nos curvar diante de outros deuses. E deuses aqui, vamos ver que não significa literalmente deuses, mas tem coisas que não podemos fazer, que o mundo quer nos forçar a nos curvar diante daquilo para fazer tal coisa, e se fizermos tal coisa, aquilo vai estar nos afastando de Deus, porque a Bíblia nos ensina que os nossos pecados é que fazem a separação entre nós e Deus. Então tem muitas coisas que como crentes vão melhorar, como cristãos que são pequenos cristos, tem muitas coisas que não podemos fazer, mas o mundo quer nos levar a se curvar diante de tal coisa e fazer. Então aí vamos ver nessa mensagem aqui, que a nossa fé está constantemente sendo provada. Constantemente sendo provada. Então o mundo sempre quer nos forçar a curvar diante de outros deuses. Pode ser o sucesso. Quantas pessoas negam a sua fé, negam literalmente a sua fé, negam a Jesus, dizem que não são servos de Deus, em troca do sucesso. O sucesso é algo que é passageiro. A própria Bíblia nos ensina, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras e transitórias. Precisamos atentar nas coisas que se não veem, que são eternas. Mas tem muita gente trocando a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, pelo sucesso, por ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido no município que eu moro, eu quero ser reconhecido no estado que eu moro, eu quero ser reconhecido nacionalmente, e com isto as pessoas às vezes estão se encurvando e fazendo coisas que não deveriam fazer em troca do sucesso, mas o sucesso é passageiro, o sucesso não garante salvação. Então cuidado! Eu preciso tomar cuidado, porque nós, irmãos, somos muito, susceptíveis, nós somos facilmente levados a querer se engrandecer, ter o ego inflado, ser melhor. Então cuidado com o sucesso. Se o sucesso está te afastando da presença de Deus, é melhor não ter sucesso. João Batista mesmo disse que ele cresça e que eu diminua. Se tem que alguém aparecer na sua ou na minha vida, este alguém chama-se Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para você, têm que olhar para mim. Talvez você seja uma pessoa bem sucedida, tenha até sucesso em algumas áreas, mas as pessoas precisam olhar e ver Jesus em nós, e ver a presença de Deus em nós. As pessoas precisam ver. Então, o sucesso, tem pessoas se curvando diante do sucesso. Tem pessoas se curvando diante do dinheiro. O dinheiro, ele é muito bom, mas ele precisa trabalhar para mim. O dinheiro precisa trabalhar para você. Nós não podemos ser um escravo do dinheiro. A Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é o problema, mas tem muitos servos e servas de Deus que estão se encurvando diante do dinheiro, estão se afastando da presença de Deus, estão perdendo a comunhão com Deus, que é algo permanente, porque até o dinheiro passa. Alguém falou, eu li uma pesquisa das pessoas que já ganharam na loteria. A maioria delas, o que aconteceu? Voltou a ser pobre de novo, porque até o dinheiro passa. Até o dinheiro passa. Então, vivemos em um mundo que constantemente tenta nos forçar a nos curvar diante de outros deuses. Pode ser o sucesso,
pode ser o dinheiro, pessoas que se vendem pelo dinheiro. Pessoas que se vendem pelo dinheiro. Pode ser prazer. Existem prazeres que não podem ser satisfeitos por aquele que é de Deus. Mas eu conheço tantas pessoas que fazem tal coisa. Você não tem nada a ver com aquelas pessoas, você tem a ver com Jesus. Eu não tenho nada a ver com outras pessoas, eu tenho a ver com Jesus. Existem prazeres que não podem ser satisfeitos na vida daquele que é de Deus, na vida daquele que o Espírito Santo está dirigindo, está guiando a sua vida. Existem prazeres que não podem ser satisfeitos. Mas tem vários servos de Deus, servas de Deus, que estão indo por este caminho. Tem até um ensinamento que chama, se não me falha a memória, o hedonismo. Ele ensina que o que importa é o prazer. O que importa é o prazer. Se você vai se arrebentar, se você vai destruir a sua família, se você vai destruir a vida dos seus filhos, se você vai destruir o seu casamento, isso não importa. O que importa é aquele momento de prazer. Entenda uma coisa, isso é uma armadilha do inimigo, isso é algo transitório, é algo passageiro. Temos, irmãos, que ter cuidado com as iscas de Satanás. Eu falei sobre isso aqui certa vez. Dentro de cada isca tem um anzol. E o diabo sabe o que te atrai. O diabo sabe o que me atrai. O diabo é um psicólogo milenar. Ele está aqui no mundo desde que o mundo existe. Então ele sabe o que atrai o Júnior. Ele sabe o que te atrai. Então ele vai colocar uma isca diante de você daquilo que te atrai. Então precisamos estar atentos quanto a isto. Pedir a Deus discernimento. Me dê discernimento. Então, o sucesso é um Deus. O dinheiro é um Deus. O prazeres que não podem ser satisfeitos. Status. Talvez esse Deus não seja uma estátua de ouro, um Deus, um ídolo literalmente, mas as pressões são reais, as pressões do mundo são reais contra você, contra mim, contra nós, para tentar nos fazer curvar. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, vocês vão ter que se encurvar diante da estátua, porque todo mundo vai se encurvar. Vamos aprender isso aqui. Deus não nos chamou, irmãos, para andar no curso do mundo. Entenda uma coisa, irmãos, você que é de Deus, que é servo de Deus, que é serva de Deus, que quer obedecer a palavra de Deus, que quer seguir a Jesus Cristo, você não pode andar no curso do mundo, precisamos andar na contramão. Literalmente, o mundo está caminhando a passos largos para a perdição. Aquele que é de Deus está andando ao contrário. Por que você acha que a vida de um servo de Deus é tão difícil? É porque tem uma multidão caminhando a passos largos para a perdição. Mas os servos de Deus caminham na contramão, caminham contra a correnteza. É por isso que sentimos cansados, exaustos, porque estamos caminhando contra uma grande multidão que está indo para a perdição. E isso é cansativo. Então, pode ser que não seja um ídolo literalmente, mas as pressões são reais. A pergunta é: quando o fogo se acender, você ficará de pé? Quando a chama se acender contra você, a perseguição aumentar, quando as lutas aumentarem contra você, contra mim, uma resposta retórica, não requer resposta, responda para você mesmo. Quando a chama se acender, você vai permanecer de pé?
quando a chama se acender, eu vou permanecer de pé? Por isso é o tema da mensagem, fé inabalável. Amém, irmãos? Fé inabalável. Fé inabalável. Porque pode ter certeza que a sua fé vai ser provada. Tem até um louvor que diz que cada vez que a nossa fé é provada, nos dá a chance de crescer. Então, quando Deus está provando a sua fé, quando Deus está provando a minha fé, é porque Deus quer que o Júnior cresça, é porque Deus quer que você cresça. A prova da nossa fé nos faz crescer. A prova da nossa fé nos faz amadurecer. A prova da nossa fé nos faz mais fortes. A prova da nossa fé nos faz mais crente. Toda vez que você sai de uma prova, pode ter certeza, você vai sair mais crente, mais forte, mais confiante. Aleluias, porque você cresceu. Porque crescemos. Então, quando o fogo se acender, será que vamos ficar de pé? Ou vamos nos encurvar diante do sucesso, do dinheiro, dos prazeres, de status? A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego revela o que significa ter uma fé inabalável. A resposta deles é o verso 18 aqui, ó. E se não, fica sabendo, ó rei. Não, põe o 17 por gentileza, chefão. Eles estavam para ser lançados da fornalha. Aí eles disseram assim: eis que o nosso Deus, eles têm um Deus, como nós temos também, a quem nós servimos. Ele não só tem, mas serve, é que nos pode livrar. Ó rei, o meu Deus pode me livrar. Convicção, certeza, o meu Deus pode me livrar. Ele nos livrará da fornalha. Eles tinham certeza. Agora preste atenção. Convicção, certeza. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aí o verso 18. Isso aqui, irmãos, significa uma fé inabalável. Significa uma fé inabalável. Ó, ele pode livrar, ele tem poder, ele vai livrar, convicção, certeza. Se não, sabe por quê, irmãos? Os pensamentos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos. Assim como os céus está elevado da terra, assim os caminhos de Deus estão elevados dos nossos caminhos, e os seus pensamentos dos nossos pensamentos. Deus pensa diferente do irmão. Deus pensa, nem tem como dizer que é diferente. Deus é Deus, Deus sabe o que faz. Amém, irmãos? Eu falei sexta-feira aqui, não procure entender o porquê que as coisas estão acontecendo da forma que está acontecendo. Apenas creia, apenas acredite que Deus está no controle, que Deus é Deus. É o que eles estão fazendo aqui. Eu sei que Ele pode me livrar, e Ele vai me livrar da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Eu não sei como Ele vai fazer, eu sei que Ele vai me livrar. Agora, Ele pode livrar antes de entrar na fornalha, porque Ele é Deus. Ele pode. Agora entenda uma coisa: ou Ele livra antes, ou Ele livra depois, que Ele livrou dentro da fornalha, ou Ele te capacita para você superar esse momento até chegar o tempo dele. Das três, uma. Ou Ele livra antes, porque Ele é Deus, ou Ele permite que seja lançado na fornalha e livra também, porque Ele é Deus,
ou ele faz igual ele fez, porque, meus irmãos, temos que entender uma coisa: existe a vontade soberana de Deus, ou ele faz igualzinho ele fez com o apóstolo Paulo, na época do espinho na carne. Eu não vou retirar o espinho da sua carne não, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, ele ali capacitou o apóstolo Paulo para superar aquele momento. Então, de qualquer forma, é bênção para a sua ou para a minha vida. Amém, irmão? De qualquer forma. Então isso é uma fé inabalável. Mesmo que eu não esteja entendendo, eu confio, eu creio que tem um Deus que está no controle. Fé inabalável. Amém, irmãos? Fé inabalável. Esse texto nos ensina sobre uma fé que não se curva diante das pressões do mundo. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostra que é possível não se curvar diante da pressão do mundo. E o que mais, você que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus, o que mais nós somos é pressionados pelo mundo. Mas nós temos aqui o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão também na lista dos heróis da fé, nos provando que é possível não se curvar diante da pressão do mundo. Por maior que seja a pressão do mundo, maior é o poder do Espírito Santo que está em nós. Maior é o poder do Espírito Santo que está na sua vida. Então você pode suportar. Amém, irmãos? Podemos suportar. Então a fé deles nos mostra isso. Que é possível não se curvar diante das pressões do mundo e que permanece firme mesmo quando o fogo se aproxima. Eles não se curvaram e ficaram firmes, mesmo sabendo que o fogo se aproximava, porque eles estavam confiando em Deus. É Provérbios capítulo 3, versículo 6. 5 ou 6, acho que é 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Talvez você está diante da fornalha. Não ceda, não ceda. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. O seu entendimento vai te dizer que se você for para a fornalha, você vai ser queimado, vai virar um churrasquinho, mas entenda uma coisa: Deus está no controle da sua vida. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor, confia em Deus, confia nele. Não é confiar no irmão Júnior, não. Mas se eu estou pregando a palavra de Deus, você pode confiar no que eu estou falando, porque é a palavra de Deus. E Deus tem compromisso com a sua palavra. O compromisso que Deus tenha com a sua palavra. Confia. Ah, como vai ser? Não quero entender como vai ser. Entenda uma coisa: Deus está com você. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio, irmãos. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Tem um Deus que está com você. Então, o verso 17, né, que nós já lemos, diz assim, nos fala sobre confiança no poder de Deus. O verso 17 nos ensina sobre confiança no poder de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que Deus podia livrá-los. Eles sabiam. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é
que pode nos livrar. Eles sabiam disso. Isso é o quê? Confiança no poder de Deus, porque a fornalha estava logo ali. A fornalha estava logo ali, mas eles tinham confiança no poder de Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas tenha confiança no poder de Deus. Tenha confiança no poder de Deus. Tenha confiança no Deus que você serve. Tenha confiança no Deus que você serve. A fé verdadeira reconhece que nada é impossível para Deus. A fé verdadeira reconhece que nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Evangelho de São Lucas 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. A fé verdadeira reconhece, aleluias, que nada é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus, é possível para Deus. Certa vez, Deus ele chegou em Abraão e disse que Sara ia conceber, ia ser mãe. Foi um anjo, uma manifestação da presença de Deus. E aí Sara, de dentro da tenda, ela riu, como quem diz: eu vou ser mãe? Já sou idosa, já cessou o costume das mulheres, sou estéril. Aí o anjo falou assim: por que Sara riu? E ela tentou sair fora: não ri, não, você riu sim. Aí o anjo falou assim, no tempo determinado, ela dará luz, ela vai ser mãe no tempo determinado. E no tempo determinado, tudo aconteceu segundo a palavra de Deus. E Sara foi mãe, e Sara concebeu, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo, nem você sabe o momento que eu estou vivendo, mas nós precisamos entender uma coisa. Esse verso 17 nos mostra confiança no poder de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha confiança no poder de Deus, e nós também precisamos ter confiança no poder de Deus. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los. Para Deus nada é impossível. Mesmo diante do impossível humano, a esperança de Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no poder de Deus. Mesmo diante do impossível humano, porque uma fornalha aquecida várias vezes, irmãos, se você joga alguma coisa, algum material lá, sólido, um aço, um ferro, ele vai derreter, mas demora um pouco mais. Mas jogar um ser humano, o ser humano o corpo do ser humano, Dr. Vinícius está ali, a irmã Jaqueline também, quantos por cento de água, mais ou menos? Corpo do ser humano. Aí, 70% de água aproximadamente. Joga um ser humano dentro de uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, e vai começar a desfazer tudo, rapidamente. Então isso aqui era algo impossível para o homem, mas o impossível para o homem é possível para Deus, é possível para Deus. Nada é impossível para Deus, irmãos. Aí a fé, aqui Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram confiança no poder de Deus. Mesmo diante do impossível humano, a esperança deles estava no poder de Deus. Talvez você está vivendo um impossível na sua vida. É impossível para o homem. Você já tentou de todas as formas, de todas as maneiras. Talvez você está igual e a Bíblia nos dá vários exemplos. A Bíblia é rica em exemplos.
A Bíblia é rica em exemplos. A Bíblia nos fala de uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos sangrando, já havia gastado todos os seus haveres, todos os seus recursos, e ninguém pôde curá-la. Irmãos, ninguém pôde curá-la. Ela procurou ajuda de todo jeito, por todos os lados, gastou todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, e ninguém pôde curá-la. Mas entenda uma coisa: o impossível do homem, o que é impossível para você, o que é impossível para mim, é possível para Deus. Aquela mulher chega e ela toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus para e diz: alguém me tocou. Aí Pedro fala assim: mestre, a multidão te oprime, te empurra e perguntas quem me tocou. Ele diz: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder para curar. E o impossível na vida daquela mulher se tornou uma possibilidade quando ela toca em Jesus. O impossível para nós é possível para Deus. A Bíblia nos fala de uma viúva, de um filho único, a viúva de Naim. Os cemitérios eram fora da cidade. Aí diz a Bíblia que vem uma comitiva trazendo o corpo daquele jovem, filho único de uma viúva, e vem trazendo aquele corpo, e quando vai sair da cidade, na saída da cidade, aí vem ao encontro a comitiva com Jesus Cristo. Ali estava caminhando, a morte vinha de lá para cá, e o autor da vida ia daqui para lá. Aí foram andando, aí diz a Bíblia que a comitiva que estava com aquele jovem morto parou. Normalmente as pessoas param e dá passagem para que aquela pessoa passe. Até hoje é assim. Se vier um carro trazendo o corpo de alguém, as próprias pessoas vão dando seta, vão encostando para que aquele cortejo fúnebre possa passar, porque é a última homenagem àquela pessoa. Mas como, irmãos, como a morte pode passar pelo autor da vida? Lá estava vindo a tristeza, lá estava vindo a desilusão, de lá estava vindo que tudo acabou, que não tem mais jeito, que é o fim. A morte é o último estado de um ser humano. Morreu, acabou, tem que enterrar. Quando o médico ele dá ali o diagnóstico ali e entrou em óbito, então o próximo passo é enterrar. Ali estava tudo acabado, estava tudo terminado, mas ao encontro daquele ofício fúnebre, ali está indo o autor da vida. Aí a morte teve que parar diante do autor da vida. Jesus vai e toca no esquife daquele jovem e restitui a vida daquele jovem. Aí aquilo que parecia impossível se torna uma impossibilidade, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus. Não sei o que você está vivendo, irmão, não sei. Eu quero dizer uma coisa: é possível para Deus, é possível para Deus, é possível para Deus, aleluia! É possível para Deus. Os jovens afirmaram: o nosso Deus, Ele pode nos livrar. Eles sabiam que nada é impossível para Deus. Precisamos acreditar nisso. Amém, irmãos? Precisamos acreditar nisso, que nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Eu já preguei sobre isso aqui há muito tempo atrás, mas tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus, tem o momento de Deus, mas nada é impossível para Ele. Assim como o ouro é colocado no fogo para ser purificado, nossa fé também é testada. O ouro é levado no fogo para ser purificado. Quanto mais vai levando ele no fogo, as impurezas vão subindo, retira as impurezas, leva novamente, o ouro vai sendo derretido, sobe a impureza, tira a impureza, e o ouro vai sendo cada vez mais purificado. Então, assim como o ouro é colocado no fogo para ser purificado, nossa fé também é testada. O ouro não se
perde no calor, mas torna-se cada vez mais puro. Quando Deus permite que você passe pelo fogo da fornalha, você não vai se perder naquele fogo, você vai se tornar cada vez mais puro, cada vez mais pura. Assim a Bíblia nos ensina que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia, até se tornar dia perfeito. Quanto mais o Júnior passa pelo fogo, mais Deus vai purificando a vida do Júnior. Quanto mais você passa pelo fogo, pela fornalha, mais Deus vai purificando a sua vida, vai te melhorando, aleluia. Mas tem gente que acha que não pode passar. Mas eu sou crente, eu não posso sofrer, eu não posso enfrentar a luta. Podemos, por que não podemos? A Bíblia diz, se o Johnson encontrar ali, que Jesus aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Jesus, o nosso exemplo, o nosso Salvador, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Se Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu, quanto mais eu e você, irmão. Por que a gente não pode sofrer? Onde está escrito isso? Que nós somos blindados. Bom, eu aceitei Jesus, agora eu estou blindado. Agora eu não vou nem tropeçar mais na minha vida. Agora não, irmãos. Aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo. Por que você não pode sofrer? Por que eu não posso sofrer? Onde está escrito isso? Como seres humanos, todos nós estamos sujeitos a sofrer. É lógico, irmãos, que você não vai... não, mas eu tô vivendo... Eu tenho 30 anos que eu estou só sofrendo. Tem coisa errada. Aí não. Mas o crente também passa pelo vale. Passa pela prova, passa pela fornalha. Tem até um cantor que Deus já recolheu ele, como é que era o hino que ele cantava? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque passa. Eu não quero sofrer, não. Então faça uma oração: Senhor, estou pronto para partir. Aí você não vai sofrer nunca mais. Eu quero partir salvo. Aí te leva, você vai sofrer nunca mais. Mas enquanto estivermos aqui, irmão, vai sofrer. Vai sofrer. Ter carro é bom? É ou não é, pastor Moisés? Mas dá problema? Dá. Casamento é bom? Eu vou falar que é. Mas dá problema? Dá. Ter filhos é bom? Mas dá problema? Dá. Irmão, vou ter que pagar o documento do meu carro, 10 mil. Graças a Deus. Você tem um carro que pode pagar 10 mil de documento. Está reclamando? Vende o carro e anda a pé. Até andando a pé não tem problema também. Vai furar o seu calçado, vai tropeçar, vai arrebentar o chinelo. Irmão, para com isso. Problema todo mundo tem. É ou não é? Problema todo mundo tem. Então, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Até Jesus sofreu, irmãos. Até Jesus sofreu. Então, passamos pela prova, pelo fogo, para sermos purificados. Amém, irmão? Então não reclama não. Não murmura não. Assim, quando confiamos em Deus, em meio às provações, a nossa fé é fortalecida. Quando confiamos em Deus, no meio das provações, a nossa fé é fortalecida. Somos fortalecidos, somos renovados. Aleluias! Em qualquer situação, doença, crise financeira, pressão no trabalho e tantos outros problemas, precisamos lembrar
precisamos lembrar que Deus pode intervir, Ele continua sendo todo-poderoso. Em qualquer situação que você está enfrentando, lembre-se, Deus pode intervir. Então aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha confiança no poder de Deus. Por gentileza, chefão, o verso 18, novamente, voltando lá para Daniel 3,18. Ele tinha confiança no poder de Deus. Então presta atenção, você pode estar enfrentando doença, crise financeira, pressão no trabalho e tantos outros problemas, mas não se esqueça que Deus pode intervir, porque Ele continua sendo Deus. Então foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Ele pode me livrar, Ele pode me livrar, Ele vai me livrar, mas se não livrar, não vou te adorar também não. Confiança no poder de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Confiança no poder de Deus. Verso 18, nós já lemos também. Vem aqui a submissão. Então, verso 17, eu preciso ter confiança no poder de Deus. Verso 18, agora já vem a submissão. Ser submisso à vontade de Deus. Não se trata apenas do que Deus pode fazer. Isso aqui é muito interessante. Não se trata apenas do que Deus pode fazer, mas do que Ele quer fazer. Amém, irmãos? Falaram com o rei assim, ó, pode ser o verso 17 novamente. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar. Tinha certeza, tinha convicção. A parte B, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, eles sabiam o que Deus pode fazer. Já o verso 18, vem a submissão à vontade dEle, porque não é sobre aquilo que Ele pode fazer, mas sobre aquilo que Ele quer fazer. Será que o que Ele quer fazer é o mesmo que você está pedindo para Ele? Será que a vontade dEle para a sua vida é aquilo que você está pedindo? É da forma que você está pedindo? É no tempo que você está pedindo? É no momento que você está pedindo? Será? O que a Bíblia nos ensina? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, entenda isso aqui. Isso aqui é maturidade. Não é sobre aquilo que Ele pode, porque Ele pode, mas sobre se é o que Ele quer fazer. Entenda uma coisa, o que Ele quer fazer para mim, para você, é melhor do que aquilo que eu quero para mim e aquilo que você quer para você. O que Ele quer fazer é melhor. O que Deus quer fazer na sua vida é melhor. O que Deus quer fazer na minha vida é melhor. O tempo de Deus para a sua vida é o melhor. O tempo de Deus para a minha vida é o melhor. Então é tudo sobre aquilo que Ele quer fazer. Fé madura não se apoia em resultados, né? Tomé, tenho que ver para crer. Você está crendo porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia! Tomé, eu tenho que ver para crer. Está entendendo, irmãos? Entenda. Fé madura não se apoia em resultados, mas na fidelidade de Deus, mas no caráter de Deus. Aleluia! A nossa fé tem que se apoiar na fidelidade, no caráter de Deus. Eles estavam dispostos a obedecer, mesmo sem receber o livramento esperado. Eles estavam dispostos a obedecer,
mesmo sem receber o livramento esperado. Eu tenho pedido a Deus um livramento para tal área na minha vida. Aí às vezes, irmãos, a gente sabe que Ele pode fazer, mas será que Ele quer fazer? Será que aquilo é o melhor? Será que aquela porta vai ser a melhor? A porta não se abriu, então eu vou também bater asa e vou voar, vou sumir, eu não quero esse Deus. Não, irmãos, a fé madura não depende de resultado, mas confia no caráter e na fidelidade de Deus. É o que eles disseram aqui: Rei, Deus pode me livrar. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ou seja, eu continuo servindo a Deus. Aleluia! Fé inabalável. Temos que deixar de ser crentes menino, criança. Criança e adolescente também. Quero porque quero, porque quero. Se não me der, eu quero assim mesmo. Não, irmãos. Temos que deixar de ser crentes meninos. Temos que crescer, amadurecer. A criança está no tempo dela. O adolescente está no tempo dele. O jovem está no tempo dele. Depois que fica maduro também, aí não, né, irmão? Porque depois que já é um adulto, já tem que amadurecer. Tem que entender as coisas. Tem que entender que na vida tem não. Não pode, não vai. Não deixo. Assim é Deus. Fé madura não depende de resultado. Aquela pessoa que está à base de troca na igreja. Agora Deus me prometeu um carro zero. Deus me prometeu uma casa. Aí, irmãos, às vezes não foi em Deus nada. Aí a pessoa não recebe aquilo, aí ela abandona. Isso não é fé madura, isso é uma fé fraca, é uma fé rasa, porque a fé madura não se apoia em resultado, ela continua confiando, crendo e acreditando em Deus, mesmo sem receber, mesmo sem a porta abrir. Submissão à vontade de Deus. Jim Elliot é um missionário. Foi um missionário no Equador. Ele sabia que sua vida estava em risco. Então preste atenção. Esse missionário sabia que a sua vida estava em risco. Mesmo assim, ele foi fiel ao chamado de Deus e morreu anunciando o Evangelho. Submissão à vontade de Deus. Ele foi fiel e morreu pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Aí ele escreveu algo interessante: não é tolo quem dá o que não pode reter. A nossa vida não podemos reter não, irmãos. Daqui uns tempos Deus vai pedir conta da minha vida e eu tenho que ir embora daqui. Então não é tolo aquele que dá aquilo que não pode reter. Ninguém pode reter a sua vida. Quando Deus falar a senha lá, aí essa senha é do irmão Júnior, ele tem que ir embora. Não tem como reter. Então ele escreveu o seguinte: não é tolo quem dá o que não pode reter, para ganhar o que não se pode perder. Ele deu a sua vida, ele sabia que a sua vida estava em perigo, mas ele falou, é como se estivesse dizendo, igual o apóstolo Paulo disse: eu não tenho a minha vida nada como preciosa não, meu irmão. Eu estou aqui e estou sendo oferecido, a minha vida não é tão preciosa assim não. Se Deus quiser me levar, Ele me leva. Então ele deu a sua vida, ele pregou o Evangelho, foi morto anunciando o Evangelho. Ele deu aquilo que ele não pode reter, que é a sua vida, mas ganhou aquilo que ele não poderia perder, que é a vida eterna, que é a salvação, que é eternamente estar com Deus. É isso que não podemos perder. Não podemos perder a vida eterna.
Porque daqui a pouco o nosso corpo passa. Às vezes eu encontro com alguns clientes lá na loja e falam assim, tá com a barba branca? Aí muitos brincam assim, eu te conheci, você era menino ainda, tinha 19 para 20 anos. Tá com a barba branca hoje em dia? É porque esse corpo aqui, ele vai passando. Isso aqui ninguém pode... eu quero ser igual o Peter Pan. Peter Pan, ele é lenda, logicamente, né? Ele não quer envelhecer. Ele quer ser criança para sempre. Né, pastor Moisés? Quer ser criança para sempre. Ele não quer envelhecer. Não tem como reter isso. Não tem como. Porque esse corpo aqui vai se deteriorando, mas a Bíblia nos ensina que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Essa casa aqui está sendo... alguém disse, eu concordo, que o ser humano nasce morrendo. Ele nasce tudo novinho, tudo zero bala. Né, irmã Carminha? Igual a netinha lá, né? Tudo zero bala. Novinho. Os órgãos tudo novinhos. Aí vai envelhecendo. Chega a idade do pastor Moisés, 60 e alguma coisa. Diminuiu um pouquinho. Aí as peças vão ficando gastas. Então o ser humano nasce morrendo. Eu estou doido que termine esse ano. Quanto mais os dias passam, estamos mais perto da nossa morte. Nascemos morrendo, porque não tem como reter isso, irmãos. Então, isso que esse missionário aqui escreveu é uma grande verdade. Não é tolo quem dá o que não pode reter. Ele sabia que ia morrer, mas continuou pregando o evangelho, obedecendo, submissão à vontade de Deus. Ao ser submisso à vontade de Deus, a Bíblia nos ensina: aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Então, ou seja, eu estou buscando a Deus, eu estou deixando Deus usar a minha vida, assim como você também, servindo a Deus, obedecendo a Deus, porque Deus tem galardão para nós, Deus tem galardão para você. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então essa frase que ele disse aqui nos ensina que vale a pena sacrificar coisas temporais por algo maior e duradouro. Amém, irmãos? Vale a pena sacrificar coisas temporais por algo maior e duradouro, que é a nossa vida eterna com Ele. Amém, irmãos? Breve virá. Breve Jesus virá. Ou Ele vem, ou nós vamos encontrar com Ele. Então preste atenção nisso. Ou Ele vem, ou vamos encontrar com Ele. Porque para quem já partiu, Jesus já voltou. É por isso que a Bíblia nos ensina: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia nos ensina: guarda, manda guardar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, isso aqui é muito sério. Aí tem gente que às vezes fica assim meio com cara de paisagem, meio que parece que está... Irmãos, isso é verdade, é a palavra de Deus. A sua salvação está em jogo, a minha salvação está em jogo. Precisamos nos consertar com Deus. Precisamos nos consertar com Deus. E depois já era. Senhor, em Teu nome eu pregava o Evangelho, até expulsava demônios. Eu ia lá na igreja, eu cantava louvores, eu participava da igreja. Irmãos, precisamos ter compromisso com o Senhor. Larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ela. E apertado é o caminho que conduz à perdição, à salvação, e poucos são os que acertam. Então precisamos, irmãos, colocar nossa barba de molho.
Até quem não tem barba, põe a sua barba de molho. Cuida da sua vida espiritual. Amém, irmão? Cuida da sua vida espiritual. Quando participamos da Santa Ceia, nós lemos assim: examine-se o homem a si mesmo. Então olhe para dentro de você. Como está a sua vida? Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? Como está a sua vida com Deus? Precisamos aprender a confiar não apenas no que Deus pode fazer, mas também no que Ele decide não fazer. E quando Deus diz não? Dá até o título para um livro aí. Escreve aí, pastor Moisés, esse livro, você tem muito conhecimento. E quando Deus diz não? A gente só quer sim, né? Sim, sim. E quando Deus diz não? Então, irmãos, precisamos aprender a confiar não apenas no que Deus pode fazer, mas também no que Ele decide não fazer. Aqui está a vontade soberana de Deus. Eu posso orar. Segundo a vontade dEle. Mas acima de tudo, está a vontade soberana dEle. Agora fique tranquilo, que a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Tenho certeza que José não tinha entendido nada. Quando José foi vendido, não entendeu nada. Mas quando José se torna governador, ele falou assim: agora eu compreendo. Lá em Gênesis 50:20 ele fala assim: vocês bem intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então no começo ele não entendia nada. Preste atenção, no começo você, eu, não vamos entender nada. Mas no final, vamos dizer igual a José: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. O que Deus tem para você no final é bênção, é bem, é vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. No início não entendemos. Não precisamos entender. Temos que ter uma fé inabalável, que no final é vitória. No final é vitória. A verdadeira fé é entrega total à vontade soberana de Deus. Quando minha mãe teve um AVC muito, muito violento, o médico falou assim: se ela sobreviver, não vai andar, não vai falar e não vai enxergar. Minha mãe sempre andou, sempre falou, sempre enxergou. Aí eu cheguei em casa e eu fiz uma oração a Deus: e Senhor, o Senhor tem poder para curar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mas seja feita a sua vontade. Porque também trazer ela, voltar com ela para casa, sem andar, sem falar, sem ouvir, sem enxergar, ficar vegetando, irmão, misericórdia. Aí não deu aí, irmãos. Aqui, entenda uma coisa: a verdadeira fé é entrega total à vontade dEle. É quando é 1h pouca da manhã, sempre tem um na família que fica responsável, né? Deu 1h pouca da manhã, tocou o telefone lá em casa. Já gelei de cima e embaixo, eu sabia o que tinha acontecido. É a vontade soberana de Deus. Temos que entender. Amém? Temos que entender, viver com isso. Crendo que o que Ele fez é o melhor. Porque a Bíblia diz que a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, eu estou igual José, estou no processo, não estou entendendo. José no processo não entendeu, mas em Gênesis 50:20, ele falou assim, com seus irmãos: vocês bem tentaram mal contra mim, mas o meu Deus transformou o mal em bem. É Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não entender hoje, mas guarde isso, vai cooperar para o seu bem.
Como? Eu não sei, irmão. Eu não tenho conhecimento de nada. É Deus quem sabe. É Deus quem sabe. Amém, irmãos? Então, se o segundo ponto aqui, eu preciso ser submisso à vontade de quem? De Deus. Ó rei, Ele pode me livrar. E Ele vai me livrar. Mas se Ele não me livrar, fique sabendo, eu não vou adorar aos seus fé inabalável. Em terceiro e último, para partirmos para a conclusão, eles tiveram coragem de permanecer firmes. Coragem de permanecer firmes. A decisão deles não foi moldada pelo medo, mas pela convicção. A decisão deles foi moldada pela convicção. Eu sei que Ele pode, e Ele vai me livrar. Convicção, não pelo medo. O mundo sempre pressionará para compromissos com o pecado. O mundo vai estar sempre julgando a isca dele para mim e para você. Pode ter certeza disso. Mas esse negócio dando bobeira aqui assim para mim, peça discernimento a Deus, irmão. Não caia na isca do diabo. Porque se você abocanhar, quando o peixe vai e abocanha aquela isca, logo ele é o quê? Fisgado. Tem uns que consegue fugir, né? Eu pescava muito lambari no milho verde. Acho que eles vinham e suicidavam no milho verde. Aí, às vezes você levantava assim e ele caía novamente. Mas na maioria, eles eram fisgados. Então cuidado com a isca do diabo, irmão. Amém? Cuidado. Ele usa vários tipos de isca. Porque para cada peixe, um tipo de isca. Tem peixe que não entra em isca de jeito nenhum. Tem isca que joga a isca errada, o peixe passa para lá, passa para cá, não está nem aí. Tem que ser a isca certa. Agora entenda uma coisa, o diabo sabe a isca certa. Cuidado, irmãos, cuidado. Olha como Deus está nos ensinando, cuidado. Tome muito cuidado. Tome bastante cuidado. A decisão deles não foi moldada pelo medo, mas pela convicção. O mundo sempre pressionará para compromissos com o pecado, mas o cristão deve permanecer firme. Firme. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, nos diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, olha só, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo aqui é um sistema. Mundo aqui é um sistema. A amizade do mundo, do sistema do mundo, é inimizade contra Deus. Então preste atenção. O mundo, através do diabo, que é o Deus deste século, sempre pressionará para compromissos com o pecado. Tem até um louvor que diz que todo dia o pecado vem, e é verdade mesmo. O louvor, o cantor diz, todo dia o pecado vem. Porque o mundo pressiona através do diabo para compromissos com o pecado, mas o cristão deve permanecer firme, porque a amizade ao sistema do mundo é inimizade contra Deus. Amém, irmãos? A amizade ao sistema, irmãos, e o sistema está podre, corrompido. Há uma inversão de valores enorme. Então, irmãos, olha, nós, as pessoas que são de Deus, precisam estar atentos quanto a isso. O sistema está corrompido. Inversão de valores. E se deixar marcarmos bobeira, nós acabamos seguindo esses. Vamos aprender isso aqui, já estamos encerrando. Fazendo a mesma coisa. Coragem
Coragem espiritual é fruto de uma confiança profunda em Deus. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Um corredor, em uma maratona, pode parar quando sente dor, quando sente cansaço. Ele pode parar. É uma decisão dele. Tem a nossa irmã Jaquelane ali agora, que faz maratona para lá, para cá, corre. Chega um ponto que o corpo está cansado. Se ela quiser, ela pode parar. Qualquer corredor pode parar a qualquer momento. Então um corredor em uma maratona pode parar quando sente dor, quando sente cansaço. Mas por que ele não para? Por que ele não para? Porque ele olha para a medalha e continua. Ele quer alcançar o pódio. Ele pode ser o último, mas ele quer concluir a corrida. Ele quer ganhar um reconhecimento. Aqui, ó, conclusão da corrida. Ele não para, ele continua. Então preste atenção, estamos partindo para a conclusão. Assim, nossa fé nos faz olhar além do sofrimento. Quem está ali correndo, eu nunca corri, mas eu tenho um amigo meu que corre, corre por qualquer lugar. Tem corrida aqui em Juiz de Fora, tem nas cidadezinhas ao redor, que ele vai em qualquer lugar, ele gosta de correr. Ele falou assim que tem um momento que o corpo dele está exausto, está cansado, mas ele continua, ele leva o seu corpo ao limite, ele mostra quem que manda no seu corpo. Então entenda uma coisa, assim nossa fé nos faz olhar além do sofrimento. Aleluia! A sua fé te faz olhar além do sofrimento para a recompensa eterna. Aleluia! Na sua corrida você não pode parar, você tem que olhar além do sofrimento. Amém, irmãos? Além do sofrimento. Romanos 8,18. Olhar além do sofrimento. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 8,18. Aí, digamos, você está ali naquela corrida, o seu corpo cansado, o sofrimento, a dor dos seus músculos, os seus músculos reclamando, para que não aguento mais. Aí, meu irmão, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar, com a glória de Deus que há de se revelar na sua vida. Então continue olhando para a glória de Deus que vai se revelar na sua vida. Não pare, continue. Aleluias! Olhe além do sofrimento. Isso que você está passando, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo aqui, isso que eu estou passando, irmãos, o apóstolo Paulo é o próprio apóstolo Paulo que chega a dizer também, a nossa luta é leve e momentânea. Essa luta é leve e momentânea, vai passar. Então, por mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que vai se revelar na sua vida. Então, fica firme. Amém, irmão? Fica firme. Firme com Jesus. Firme com Jesus. Precisamos estar preparados para dizer não ao pecado, mesmo quando custa caro. Sadraque, Mesaque e Abednego custou caro para eles, mas eles tiveram uma fé inabalável. Amém, aleluia. A coragem cristã não se dobra diante das fornalhas da vida modernas, corrupção, imoralidade, pressões sociais. Não, meu irmão, a coragem cristã não se dobra diante disto. A coragem cristã, na vida profissional, estamos partindo da conclusão aqui, na vida profissional, não negocie valores cristãos
por status, dinheiro ou reconhecimento. Na vida profissional, não negocie valores cristãos, por status, dinheiro ou reconhecimento. Não se venda. Amém, irmão? Não se venda. Seja igual Sadraque, Mesaque e Abednego, uma fé inabalável. Não vou me vender. Na vida espiritual, permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus. Mesmo quando as orações não são respondidas como esperamos. Na vida espiritual, permaneça fiel a Deus, mesmo quando as orações não são respondidas como esperamos. Permaneça fiel a Deus. Na vida social, seja íntegro, mesmo sob pressão para seguir o fluxo do mundo, seja íntegro. Romanos 12:2. Romanos 12:2. E não sejam conformados. O significado do texto aqui é: não se amolde ao costume deste mundo, e não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com este mundo. Atos capítulo 5, verso 29. Seja íntegro, não siga o fluxo do mundo. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer ao mundo. É isso que o texto diz? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! Não siga o fluxo do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Somos peregrinos, somos forasteiros. A nossa pátria é lá, a nossa pátria é celestial. Aleluias. E por último, na vida pessoal, confie que Deus tem o controle. Confie que Deus tem o controle. Mesmo quando não entendemos o porquê das lutas, confia que Deus tem o controle. Amém, irmão? Confia que Deus tem o controle. Confia. Concluindo, o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor esperava ver 3 homens consumidos pelo fogo. Vamos encerrar aqui. O rei Nabucodonosor foi quem lançou Sadraque, Mesaque e Abednego atados dentro daquela fornalha. Então ele esperava ver 3 homens consumidos pelo fogo. Mas quando olhou, viu 4 homens livres caminhando no meio das chamas. O quarto homem da fornalha, ali é uma, se me falha a memória, acho que é teofania, uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Ali era o quarto homem da fornalha que estava ali passeando com eles, livres no meio das chamas. Que essa seja a sua história também. Que essa seja a minha história também. Que quando o mundo olhar para você em meio às lutas, veja não só você, mas veja Jesus andando contigo no meio do fogo. Veja Jesus na sua vida. Veja Jesus com você no meio desta luta. Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinam que a fé verdadeira, em primeiro lugar, a fé verdadeira, a fé inabalável, ela confia no poder de Deus, ela se submete à vontade dele e ela permanece firme mesmo diante da fornalha. Eles preferiram o fogo com Deus do que a segurança sem ele. Amém, irmãos?
É melhor estar no fogo com Deus do que na segurança sem Ele. É melhor estar na cova do leão com Deus do que na segurança sem Ele. Amém, irmãos?